A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, jovens, vocês que estão aqui nos acompanhando pelo Facebook, a paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa segunda lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição essa do dia 12/4/2020, que temos como tema a travessia maravilhosa. Texto esse que se encontra em Êxodo 14, no versículo 15. Prometo ser breve, não vou me alongar muito. Prometo aí uns 40 a 50 minutos aí de lição, já é o suficiente para entendermos da palavra do Senhor. Amém? Fiz aqui alguns esboços, fiz alguns esquemas aqui para a gente poder estar entendendo melhor. Mas Deus ele vai nos guiando a partir, quando a aula for desenvolvendo, Deus vai falando com a gente. Espero eu que, se tiver alguma falha, os irmãos me perdoem. Estou um pouco nervoso também. É a primeira vez que eu faço uma live aqui, principalmente no Facebook. Mas Deus é conosco nessa manhã. Amém? Amanhã, essa também que é uma manhã de Páscoa, um dia muito importante para nós cristãos. Damos muito valor a esse dia, pois nos lembra da ressurreição do nosso Senhor, a qual foi morto naquela cruz para que possamos ser livres hoje, para poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor para aqueles que precisam. Vou esperar mais um pouquinho para os irmãos estarem entrando na live. Você que já chegou aí, já vai separando a sua Bíblia, já vai colocando ali no nosso versículo tema, em Êxodo 14, versículo 15. Estarei também aqui dando algumas dicas de leitura em Marcos, em 1 Coríntios, em Efésios, aqui para a gente poder também estar discutindo um pouco a respeito sobre a lição. Essas dicas de leitura são muito importantes para que nós venhamos entender. Fiz aqui alguns esquemas da aula aqui. Temos o nosso textual, temos as nossas dicas de leitura, a síntese, a nossa introdução. Preparei uma lição bem pequena, bem breve mesmo, não vou me alongar muito. Falei uns 40 a 50 minutos, já é o suficiente para que nós possamos entender a mensagem. Preparei 2 tópicos. Cada tópico, 2 subtópicos. Primeiro tópico, preparativos para a saída. No nosso primeiro subtópico, 1.1, a Páscoa para os hebreus. Nosso segundo subtópico, o fermento. Segundo tópico, a provisão no deserto. Nosso segundo subtópico aqui, 2.1, Deus guia o povo pelo caminho. E a travessia maravilhosa e conclusão. Somente esses 2 tópicos será necessário para que possamos entender a mensagem do Senhor. Já falei que não vou ser muito longo. Esperar mais uns 2 minutinhos até os irmãos estarem entrando na nossa live. Live essa, estarei falando aqui da nossa segunda lição. Estamos num momento difícil, estamos numa época que infelizmente estamos sendo forçados a trabalhar dessa forma, mas a obra ela não pode parar, ela tem que continuar. Mas nós entendemos, porque somos cristãos e a igreja somos nós. O templo está lá, infelizmente está fechado temporariamente, né? Mas estamos aqui adorando e louvando o nome do Senhor. Amém? Você que está entrando na nossa live aí, curta, dá um joinha, compartilha a nossa live, comenta ali embaixo também, compartilha a nossa live aí para que possamos alcançar um número ainda maior de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? E os jovens aí que estiver entrando na live, já vai compartilhando lá, já vai nos ajudando. Amém? Vamos iniciar aqui então a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na nossa segunda lição. Temos aqui como textuário em Êxodo capítulo 14, versículo 15, que diz assim. Estou aqui com o meu computador, vou acompanhar por aqui mesmo, mas você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Êxodo 14, versículo 15, para acompanhar juntamente conosco. Que diz assim, textual. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Separei algumas dicas de leitura que se encontram em Marcos, no capítulo 4,
a partir do versículo 1 até o versículo 20, as sementes e a boa terra. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 13, massa nova e sem fermento. Sem fermento, estaremos falando sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 até o 58, seremos todos transformados. E Efésios capítulo 4, versículo 17, a nova vida descrita. Também vou deixar esses versículos aí embaixo no comentário. Você que está chegando agora aí, esses versículos vai estar aí no comentário. Síntese da nossa lição. A passagem pelo Mar Vermelho era o último episódio para a libertação da opressão egípcia. Já estava tudo preparado. Deus estava com pressa e a promessa de uma nova terra estava às portas. E a terra que emana leite e mel estava do outro lado. Só precisavam crer e dar um passo em direção à vitória. Para concluirmos nossa primeira parte introdutória, temos aqui introdução. É impossível entendermos a Bíblia Sagrada sem conhecermos a história que se passa no livro de Êxodo. É muito importante conhecermos o livro de Êxodo. A história se passa no século XV a.C. Vemos o início de uma grande nação esta que se inicia com a promessa feita a Abraão no livro de Gênesis. Nesta lição iremos aprender que Deus nunca esquece dos seus. E para conquistar a vitória temos que marchar. Mesmo que tudo venha parecer que estamos num beco sem saída, Deus com mão forte e braços estendidos faz abrir o mar e nos faz andar em terra seca. E ao chegarmos do outro lado, conseguimos ver a nossa vitória e o inimigo derrotado. Que Deus possa falar em nossos corações durante e depois desta lição. Amém? Para encerrar aqui a nossa primeira parte introdutória. Primeiro tópico, preparativos para a saída. Subtópico primeiro, a Páscoa para os hebreus. Assim como eu falei na introdução, que é muito importante nós entendermos o livro de Êxodo. Não somente o livro de Êxodo, claro que é muito importante nós estudarmos todos os livros da Bíblia. Temos que dar enfoque em todos. Porém, o livro de Êxodo é um livro histórico que vai contar o início do povo de Israel. Desde o livro de Gênesis, a gente vê a história começando, e o livro de Êxodo, ali vai ser sacramentado a nação de Israel, a saída do Egito, o povo que foi oprimido por 400 anos. Mas aí agora nós vemos que a travessia maravilhosa pelo Mar Vermelho se deu à independência daquela nação. Isso é um texto muito importante, é um livro muito importante para nós estar dando enfoque, estudando na área teológica. É muito importante nós compreendermos o que se passa no Antigo Testamento para entendermos toda a história que perpassa ao Novo Testamento. Vamos iniciar aqui o nosso primeiro tópico, preparativos para a saída, a Páscoa para os hebreus. Vamos lá. Quando Deus manda a última praga, que tiraria a vida de todos os primogênitos do Egito, ele dá uma ordem ao povo hebreu, para que entrasse para dentro de sua casa, juntamente com a sua família, e sacrificasse um cordeiro de 1 ano, sem mancha, e que se assasse sua carne no fogo, e o seu sangue que fora recolhido passasse nas umbrais da porta, porque quando o anjo do Senhor passasse pela porta, veria o sangue do cordeiro que foi sacrificado em prol de uma vida. Este ritual de sangue indicava que ali estava uma família que reconhecia que uma vida fora dada no lugar da vida de um primogênito daquele lar. E assim fez o povo. E mandou Deus também que o povo preparasse pães asmos, sem fermento, porque não teriam tempo para esperar a massa fermentar, pois Deus estava com pressa e a caminhada era longa.
Separei um pequeno texto aqui para que nós venhamos fazer uma reflexão a respeito desse primeiro tópico. Ao analisarmos bem a história, paramos em reflexão a respeito do cordeiro que foi sacrificado. Era este o cordeiro uma tipificação de Cristo, pois já estava nos planos de Deus o sacrifício de um inocente em prol de muitas vidas. Amém. Eu não sei se o povo hebreu, naquele momento, ele conseguiu entender a mensagem. Eu não sei o que se passou na cabeça daquelas famílias ao ver aquele cordeiro sacrificado, um cordeiro de 1 ano, sem manchas, teria que ser um cordeiro perfeito para que venha para fazer o sacrifício. Eu não sei qual foi a reação, não sei se o povo entendeu a mensagem que Deus queria passar. Mas nós cristãos aqui, neste tempo, entendemos a mensagem. Nós sabemos que alguém teve que dar a sua vida para salvar a vida de outros. Alguém inocente teve que dar a sua vida para salvar a vida de muitos. Quando nós olhamos essa tipificação do cordeiro representando ali a Cristo, é isso que nos vem à cabeça. Nós pensamos, nós imaginamos que aquele inocente, a qual não tinha nada a ver com a história, naquele momento ele estava sendo sacrificado pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do povo. Ali, claro, naquele texto, naquele momento, sabíamos que esse acontecimento foi logo depois da 10ª praga. O anjo do Senhor iria passar nas casas, em todas as casas do Egito, recolhendo todos os primogênitos. Porém, ele faz uma promessa ao seu povo: entre para dentro da sua casa, sacrifique um cordeiro, e o sangue desse cordeiro passe nos umbrais da porta, que quando o anjo do Senhor olhar o sangue nos umbrais da porta, ele vai passar por cima, ele não entrará. Ali se foi feito um pacto de aliança com o povo de Deus. O cordeiro a qual foi sacrificado salvou a vida dos primogênitos dos hebreus. Amém? Aí nós vamos fazendo uma reflexão a respeito dos nossos pecados. Bem sabemos que estamos num domingo de Páscoa, domingo esse que é uma das datas mais importantes no calendário cristão, data essa que nos faz refletirmos a respeito do sacrifício de Cristo, que Cristo morreu naquela cruz para sermos livres, para nos libertarmos do pecado, das amarras do pecado, para ter o acesso direto ao Pai. Graças a Deus por isso. Porém, é muito importante nós compreendermos que aquele sacrifício, ele não foi em vão. Foi um preço alto a ser pago. Precisamos dar valor a esse preço que foi pago. Durante o nosso dia a dia, durante todos os nossos afazeres, muitas das vezes nos pegamos numa situação, pois somos seres humanos, erramos, pecamos e não refletimos a respeito daquele sacrifício. Mas quando estamos na Páscoa, é um sacrifício que foi real. É um sacrifício que teve que ser cumprido. Já estava nos planos de Deus. Não poderia ninguém impedir os planos de Deus. Já estava nos planos de Deus Jesus Cristo morrer naquela cruz e salvarmos das amarras do pecado, salvarmos do inimigo. Bem sabemos que Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Eu fico imaginando naquele momento a sua carne doeu, o seu emocional foi ao chão, porque ele é homem, ele era 100% homem, mas mesmo sendo Deus, eu acredito que ele se abalou. Ele sofreu, mas sofreu calado,
como um cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca em prol de mim e em prol de você. Você que está assistindo a nossa live agora neste momento, faça essa reflexão. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu continuar nessa vida com tanto sofrimento? Não que eu aceito Jesus, os meus sofrimentos vão cessar. Não é isso. Mas a partir do momento que eu levanto a minha mão e eu declaro que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor, eu não passo os meus problemas sozinho. Ele está comigo em todos os momentos. Glória a Deus por isso. Ele sempre vai estar com você. Não importa o lugar, não importa a situação. Ele estará com você em todos os momentos. E é isso que nos faz servir a esse Deus, pois não estamos sozinhos. Ele sempre está conosco em todos os momentos. Amém? Para encerrar o nosso primeiro subtópico, estaremos falando também sobre o fermento. Estaremos falando aqui um pouco sobre a parte introdutória até chegarmos no nosso ápice, que é a travessia no Mar Vermelho, para que possamos entender um pouco mais a respeito até da primeira Páscoa. Hoje, um domingo de Páscoa, com essa lição maravilhosa, seria um desperdício não falarmos mais uma vez desse momento. Desculpe. Amém? Subtópico segundo, o fermento. Tem como tema aqui o fermento. A celebração da Páscoa dava início a outra celebração muito significativa em Israel, a festa dos pães asmos. Nela, por 7 dias, os israelitas deveriam comer pães sem fermento e estar preocupado com a presença do fermento em sua casa, limpando-a e vasculhando-a para que eliminasse todo o resquício de fermento. Curiosamente, o fermento, ou pelo menos o uso dele para fazer o pão, foi uma descoberta dos egípcios. Assim como podemos entender que essa festa foi instituída para marcar claramente a saída de Israel do Egito, Israel deveria ser uma nova massa. O fermento do Egito deveria ser deixado para trás. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, se encontra ali em Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 13, ele mais uma vez exorta a igreja de Cristo sobre a importância de abandonarmos o fermento e sermos massa nova. Sermos massa nova em Cristo Jesus. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte A. E também ali em Gálatas 5, no versículo 9. Você também vai aprender um pouco mais sobre o fermento, a tipificação do fermento. Vamos fazer uma reflexão novamente. Paulo aqui está sendo claro que precisamos ser massa nova, livre de toda contaminação pelo pecado, pois assim como o fermento incha e contamina toda a massa, assim também é o pecado. O fermento aqui, nesta passagem, ela vai representar o pecado. Quando Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Antigamente, como era usado o fermento? Era feita uma massa de trigo misturada com água, era colocado do lado de fora e aquela massa ela fermentava, ficava fermentando, e quando você ia fazer o pão, você pegava aquela massa e misturava junto com o trigo e ali fazia uma massa de pão mesmo. Assim era
que era usado o fermento. Passava por esse processo. O pecado aqui, simbolizado pelo fermento, é exatamente isso. Paulo ele vai falar o seguinte: temos que limparmos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. O nosso pecado, quando entra na nossa vida, ele nos incha, ele toma conta de toda a massa. Ele toma conta de toda a massa. Nós ficamos inchados. Ficamos uma massa inchada. Pois ele vai tomar conta, ele vai contaminar toda aquela massa. E quando eu falo de massa, eu falo de uma pessoa que através das suas palavras, através das suas atitudes, ele pode tirar muita gente da presença do Senhor. Ele pode contaminar muita gente. O seu pecado, ele pode te contaminar. E Paulo vai ser bem claro: sejamos massa sem fermento. Sejamos massa sem fermento, livre de todo pecado. E somente pelo Espírito Santo de Deus temos esse privilégio, temos essa honra de estarmos presentes, o Espírito Santo de Deus estarmos presentes na nossa vida. Graças a Deus por isso. O pecado, ele é terrível. O pecado, quando entra na nossa vida, ele nos incha, ele nos contamina. Por isso Paulo, ele exorta mais uma vez a sua igreja. Olha, limpai-vos de todo o pecado, de todo o fermento, pois esse fermento, ele vai contaminar a igreja. E precisamos ser massa nova nas mãos de Deus. Precisamos ser novas criaturas. Precisamos entender que o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar uma vida boa, uma vida com abundância. Porém, precisamos ter consciência que o pecado vai nos contaminar. Que sejamos massa nova, em nome de Jesus. Amém? Estaremos iniciando aqui o nosso segundo tópico: a provisão no deserto. Subtópico 2, a primeira parte, que tem como tema Deus guia o povo pelo caminho, que se encontra ali em Êxodo, no versículo 13, a partir do versículo 17 até o 22, que diz assim: o ser humano tem a tendência de querer fazer tudo mais fácil e mais rápido. Como os marqueteiros seduzem os clientes a comprarem um produto? Atenção, já impressiona, não é? Aí vem o toque na fraqueza de todo mundo. Fácil de pagar, mais barato, X vezes sem juros, leva na hora, desconto imperdível, ganha brinde e tantos outros. Mas enfim, todos sabem que aquilo é só um meio para o cliente ser pego no calor da emoção. Uma fantasia mascarada de realidade. Um perigo muito grande é quando isso ocorre no mundo espiritual. Quando fantasias desse mundo querendo nos dizer que tudo pode ser fácil e rápido, acaba nos dando uma falsa esperança de que as coisas podem acontecer da maneira que queremos ou pensamos que deveriam ser. Por isso a frustração, a ansiedade, a depressão, a insegurança, até mesmo a dúvida da existência de Deus, são problemas que acompanham os passos da humanidade atualmente. Ao tirar o povo do Egito, Deus não os levou pelo caminho que estava mais perto. A dificuldade seria maior. Tinham filisteus e haveria necessidade de guerra. Andar mais era a solução de Deus.
Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto no Mar Vermelho. Por quê? Qual era o propósito de Deus? Ele queria mostrar milagre. A coluna de nuvem de dia e o fogo de noite. Aí aqui vemos duas coisas. Deus nos faz passar facilmente por onde outros passariam com dificuldades. O deserto é quente e seco de dia. Deus nos faz passar facilmente por lugares onde outros jamais passariam. De noite no deserto é frio, escuro e com animais mortais, impossível de andar. Se tudo parece confuso, alegre-se, pois a maioria dos planos de Deus nós só entendemos no final. Aleluias! Pois Ele não trabalha com o fácil e rápido, mas com o correto, não com a emoção, mas com a razão. Ele vê o que não vemos e conhece nossas limitações, e o seu objetivo é sempre nos levantar. E por fim, ainda nos garante que estará sempre conosco. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Compensa ser guiado por Deus. Aleluia! Como é bom servir a esse Deus. Muitas das vezes nós nos deparamos com certas situações e que nos encontramos frustrados diante daquela situação, pois somos seres humanos e queremos tudo na hora, queremos tudo já, queremos resultado já, mas com Deus é diferente. O tempo com Deus é outro. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nos frustramos, pessoas até entram em depressão, porque a ansiedade de querer resolver logo aquele problema, mas não se pergunta se é da vontade de Deus, porque muitas das vezes não é da vontade dele. E precisamos entender que nem tudo Deus ele vai resolver. Ele pode resolver, ele tem o poder para isso. Nada é impossível nas mãos de Deus. Porém, os seus planos são outros. Muitas das vezes não é aquilo que eu quero para mim. Muitas das vezes aquilo que eu quero não é o necessário. Não é aquilo que Deus quer para mim. Então nós precisamos entender que os planos de Deus é diferente dos nossos. E seja para o bem ou seja para o mal, todavia seja feita a tua vontade. Estamos passando por um momento difícil. Nosso amigo Mateus, nosso diácono Mateus, está passando por um momento difícil. Seu pai está internado lá em Volta Redonda. Infelizmente, o Covid foi confirmado, mas ele mesmo me mandou uma mensagem, ele mesmo falou: Felipe, eu estou tranquilo, pois eu sei que se Deus quiser curar o meu pai, Ele vai curar. Mas se Ele não quiser, tudo bem também. Está nas mãos de Deus. Isso é ter fé. Isso é ter fé. É acreditar no milagre, mesmo sabendo que Deus ele pode fazer completamente ao contrário daquilo que esperamos. E mesmo assim temos que aceitar. Mesmo assim aceitamos a vontade de Deus. É isso que Deus espera de nós. Ele espera que possamos colocar os nossos problemas, os nossos planos, o nosso futuro nas mãos dele. Somos totalmente dependentes de Deus. Ele que decide quem levanta pela manhã e quem se deita pela noite. É Ele que nos livra de todo mal. É Ele que com seus braços estendidos nos livra de todo mal, nos guarda, nos protege. Precisamos entender
o que Deus quer fazer na nossa vida. Assim como aquele povo, quando viu os cavalos de Faraó se aproximando, pense comigo, se coloque no lugar daquele povo. De um lado havia montanhas, atrás o exército de Faraó com toda a sua guarda, e na frente o Mar Vermelho. Olha que situação. O povo, ele não creu, ele murmurou. As pessoas chegaram até a falar com Moisés: porventura no Egito não tinha sepulcro para que venhamos morrer aqui no deserto? As pessoas, elas duvidaram. Quando elas olharam o Mar Vermelho na sua frente, elas viram a dificuldade e não perceberam o milagre do Senhor. E naquele momento, eu acredito que Moisés olhava para aquele povo e dizia: "Ô povo incrédulo", mas mesmo assim ele orava a Deus para que o milagre viesse se realizar. E Deus também ele fala no capítulo 14, no versículo 15: "Porque clamas a mim, digo o povo que marchem". Ou seja, a atitude não depende muitas das vezes de Deus, a atitude depende de você. Você precisa tomar uma atitude. Você também precisa dar o primeiro passo. A partir do momento que damos o passo em direção ao impossível, o milagre acontece. Estamos no nosso segundo subtópico, 2.2, a travessia maravilhosa. Talvez uma das histórias bíblicas mais conhecidas por cristãos e não cristãos. Quem nunca ouviu falar que o mar se abriu e Israel passou, que Faraó foi derrotado e morreu afogado, juntamente com seu exército e os seus cavalos? Realmente uma história fascinante e que nos desperta a curiosidade de querer aprender cada vez mais. No capítulo 14 acontece um milagre. O mar se abriu e Israel passou. E todo o desânimo, toda a incredulidade que afligiram os hebreus, quando viram o exército de Faraó chegando perto, ficou para trás. Ao menos por um breve período, porque exatamente há 3 dias o povo voltaria a murmurar, só que agora pelas águas amargas. O povo, ele nunca está satisfeito com aquilo que tem em suas mãos. Nós nunca estamos satisfeitos, sempre queremos mais. Mas muitas das vezes o mais não é o necessário. Muitas das vezes aquilo que queremos, às vezes não é da vontade de Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Pensamos que pode ser importante agora no presente, mas no futuro pode ser um peso muito grande. E Deus sabe, e Ele nos livra de todo mal. Conclusão: que esta lição possa ser luz para a sua vida e que você possa entender que o Egito ficou para trás. E a partir do momento que declaramos Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Você que está nos assistindo neste momento, faça uma reflexão e comece a pensar a respeito sobre a sua vida. Você que nunca aceitou a Jesus Cristo, esse é o momento. Esse é o momento de mudar o pensamento, de começar a mudar a sua vida. Pois somente assim você será livre de todo o pecado e de todo o mal. Amém? Que essa lição seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima.